Olá, ah, eu sou Gisela de Aragão Umbuzeiro, professora da Universidade Estadual de Campinas, coordenadora do Laboratório de Ecotoxicologia e Genotoxicidade, ah, da Faculdade de Tecnologia que fica em Limeira, no estado de São Paulo, aqui no Brasil. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, não só adquirido durante a minha vida acadêmica, mas também durante o tempo que passei trabalhando, 22 anos, na Agência Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, que lá nos idos de 1990 nós começamos a fazer a introdução do controle de efluentes, do lançamento de efluentes em corpos hídricos, utilizando não só a ferramenta da química, mas também a ferramenta da biologia. E é um pouco dessa experiência que eu vou compartilhar então com vocês aqui, nesta palestra. Muito obrigada pela oportunidade. Eu vou então agora compartilhar minha tela. Infelizmente, eu não puedo hablar en castellano. Me gustaría muchísimo, pero no puedo porque para explicar las cosas más técnicamente es mejor el portugués, ¿no? Para mí, pelo menos. Entonces, para facilitar, todas las diapositivas están escritas en español. Espero que nosotros podemos nos compreender y cualquier duda estarei sempre à disposição para responder as perguntas. Então, o título da minha apresentação será O lançamento de efluentes e a qualidade ambiental, falando um pouco da química e da abordagem biológica. Aqui abaixo está meu e-mail, caso vocês tenham qualquer dúvida, podem enviar um e-mail, por favor, giselau@unicamp.br. Então, o que eu vou mostrar para vocês são essas abordagens que a gente utiliza hoje para melhorar e garantir a qualidade da água que recebe efluentes líquidos, né, no caso desta apresentação. Ah, em geral, a avaliação e o monitoramento da qualidade ambiental, se você conversar com um engenheiro, com um tecnólogo, alguém do saneamento, classicamente essa avaliação será feita por análises químicas. O que a gente pensa imediatamente é fazer pH, condutividade, alguns metais e as análises biológicas? Os químicos vão dizer: "Não, não, eu faço análises químicas", mas não é verdade, porque há muitos anos, juntamente com todas as análises verdadeiramente químicas, os químicos já fazem a demanda bioquímica de oxígeno, DBO, que nada mais é do que uma análise puramente biológica, né. Então, a química e a biologia estão mais ligadas do que parece, e eu vou mostrar isso nos próximos slides. Então, o que a química faz, né? Quando ela vai num corpo de água, coleta uma amostra e faz análises químicas. Ela mede concentrações de contaminantes, de xenobióticos, das substâncias que ela quer medir, produtos de transformação. Mas a química, no nosso dia a dia, em geral, nós precisamos saber qual composto eu quero medir. Não dá para perguntar para um químico tudo que tem numa água. Ele vai dizer quais compostos você quer que eu meça. E assim é feita a avaliação da qualidade ambiental. Mas depois disso, então aqui nós estamos tratando exclusivamente de química. Depois disso, o que os químicos ambientais farão? Eles vão comparar com critérios de qualidade ambiental, não é? Vocês vão dizer está acima ou está abaixo de um valor. E esse valor, normalmente chamado de critérios de qualidade, ou valores máximos permitidos, ou estándares, ou padrões, como nós chamamos, ou valores seguros,
Vocês já se perguntaram da onde eles vêm? Como eles são derivados? Em geral, se eu estou comparando as minhas medições de um corpo hídrico, esses valores vieram sim da biologia, vieram são valores derivados com base para a proteção da vida. Portanto, mesmo fazendo somente análises químicas, os engenheiros, os tecnólogos estão sim trabalhando com o conceito de análises biológicas, porque os critérios são assim definidos. Critérios são definidos por usos da água, se for água de beber, pensando no ser humano, se for água de irrigação, pensando nas plantas, se for água para a proteção da vida aquática, da biota aquática e assim por diante. Portanto, esses valores são, sim, biológicos. Muito bem. Mas a química, apesar de muita gente achar que não tem, é muito mais preciso do que uma análise biológica, não é? A química tem sim muitas incertezas. E quais são essas incertezas ou os fatores que dificultam a aplicação dessa ferramenta na avaliação da qualidade ambiental? São os limites de detecção das técnicas. Muitas vezes, os limites de detecção, por exemplo, de um metal, que o meu laboratório consegue chegar, não é suficiente para os padrões ambientais, porque eles sim foram baseados na biologia, foram baseados qual é o valor máximo de mercúrio que pode ter na água para não causar algum efeito adverso nos seres. Portanto, os limites de detecção são complexos e precisam ser muito bem olhados quando se faz uma avaliação ambiental. É muito fácil dizer não tem metal na água, mas em qual concentração? E claro, quanto menores os limites de detecção, mais difíceis se tornam as análises, mais caras e mais complexas. Outro problema que ocorre nas análises químicas é o efeito de matriz. Nós não podemos desconsiderar. É muito diferente eu fazer uma análise de um metal numa água, uma água dissolvida numa água destilada, do que num lodo, por exemplo, ou num lodo líquido, ou num efluente industrial, ou um efluente doméstico com muita carga orgânica. Ele vai interferir na minha medida, né? E a própria medição tem incertezas, né? Então, apesar da química ser mais esperta que a biologia, ela quando se você pergunta quanto tem de metal, eles dizem 1 micrograma por litro, mas isso não é verdade. É 1 micrograma por litro, mais ou menos uma incerteza. E isso está normalmente dentro da química em si, mas não é expressa na questão ambiental. E agora, então, vamos falar um pouco dos critérios de qualidade ambiental. Lembra que eu falei para vocês que eles são definidos com base na biologia? Então, esses critérios de qualidade, por exemplo, a concentração de mercúrio ou de chumbo numa água, dependendo do uso, vai ser normalmente, esse critério é calculado por uma concentração, um nível que não cause efeito biológico, em alguns testes realizados, divididos por fatores de incerteza, que aqui estou representando como essas concentrações que não causam efeitos, divididos por fatores de incerteza, que aqui estão como FI, que podem ser de 10 até 1000. Ou seja, os critérios de qualidade de água baseados em respostas biológicas também têm as suas incertezas. Por isso, nós dividimos por fatores para aumentar a segurança. Outra questão: esses critérios são baseados em cenários genéricos de exposição. Eles não são específicos. Por exemplo, um padrão de potabilidade, ele é definido com base em que você vá beber 2 litros de água por dia. Se aquele país bebe 3 litros de água por dia, o número será diferente. E é importante lembrar que, apesar da expressão da análise ser química, quando eu faço uma avaliação da potabilidade da água, eu digo que tem
8 microgramas por litro de chumbo. E eu comparo com esse estándar. É importante dizer que esse padrão, ele é definido de uma forma genérica que levou fatores de incerteza, portanto, a medida 10 microgramas por litro, biologicamente, seria a mesma que 10,05 ou 10,1. Esses valores, apesar de quimicamente diferentes, eles significam o mesmo. Já quando eu tenho um valor de 15, um valor de 100, aí sim a gente percebe que essa diferença é realmente significativa, não é? Então nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque quando eu faço química ambiental e comparo com critérios, eu tenho que lembrar que existem incertidumbres, tanto na própria análise química quanto na comparação com os critérios. As análises biológicas, não é? As análises biológicas agora, dos ambientes. Qual seria o objetivo? Seria então na biologia, avaliar a biota no meio ambiente, por exemplo, como a biota como ela está no meio ambiente, usando, por exemplo, bioindicadores, por exemplo, que grupos de organismos, que qual é os grupos de organismos presentes naquele lago ou daquele reservatório, né? Existem desequilíbrios ali, existem somente a presença de organismos muito resistentes, como é, por exemplo, para nós aqui no Brasil, a tilápia, que é a última a morrer, então é só tilápia que eu tenho ali, ela bioindica que a qualidade da água não está muito boa. Também podemos usar biomarcadores de efeito, não é? Olhando para efeitos nos organismos que vivem naquele ambiente. Mas nós também podemos, dentro da biologia, em vez de analisar o organismo no ambiente, né, ou as comunidades, ou o organismo em si, nós podemos fazer uma outra abordagem. E é disto, por isso essa seta verde aqui, é disto que se trata esta palestra. Então, qual seria a abordagem? Levar uma amostra para o laboratório da água que eu quero testar ou do efluente que eu quero testar e colocar ela na presença de organismos, organismos que vivem no laboratório, que são cultivados nos laboratórios, não é? E isso se chama testes de toxicidade, que eu traduzi como pruebas de toxicidade. E eu vou definir o que significa. Porque alguém pode pensar: posso pegar qualquer organismo no meu laboratório e fazer um teste? Não. Precisamos de regras, existem regras. Muito bem. Então, essa abordagem também é biológica, porém não é coletar o organismo do ambiente, mas é utilizar um cultivo, um organismo que vive no laboratório, que tem sensibilidade adequada, etc., e que possa nos auxiliar a avaliar o grau de toxicidade daquela amostra. E aí vocês vão pensar: ah, isso não tem nada a ver com a química, então, né? Tem sim a ver com a química. Por quê? Para fazer análises biológicas ambientais, eu também posso usar uma abordagem que seria de biomarcadores de exposição, ou seja, medir substâncias ou produto de transformação ou substâncias que bioacumulam na biota, num peixe, por exemplo. Isso é feito por qual ciência? Pela química. Eu pego um peixe, removo a parte do peixe que eu quero analisar e levo para o laboratório de química. Mas a interpretação disso será biológica. Então, novamente, vocês percebem que a química e a biologia estão juntas, estão sempre interligadas e precisam de conversa. E essa interligação é o que nós chamamos de toxicologia, que utiliza. Toxicologia não é uma ciência biológica nem química, é a interligação dessas duas, né? Muito bem, então o que são provas de toxicidade? São ou testes de toxicidade, como chamamos aqui no Brasil.
São testes utilizados para avaliar os efeitos adversos de uma substância química ou de uma amostra em organismos vivos em condições estándar, em condições padronizadas e reprodutíveis, que permitirão então comparações entre os diferentes organismos, testes, substâncias e diferentes laboratórios. Então, não é qualquer organismo em qualquer condição por qualquer tempo, mas sim testes padronizados que já foram validados e que já existem dados, não é, para dar suporte a interpretações, a interpretações dos resultados obtidos, então. E esses testes de toxicidade, então, eles utilizam organismos de laboratório. Eventualmente, podem ser organismos coletados em campo, mas, em geral, se utiliza organismos de laboratório. Vou colocar aqui embaixo, como vocês estão podendo ver, aqui embaixo nós temos, então, alguns organismos, né? Aqui uma alga, a Rhabdocele subcaptata, que é uma alga verde, que é muito utilizada e é utilizada como um representante dos produtores. Aqui, uma dáfnia, que é um consumidor primário, é um microcrustáceo que também é muito utilizado no mundo todo para testes de toxicidade, tanto de substâncias químicas quanto de amostras ambientais. Consumidores secundários, eu coloquei aqui agora para vocês um embrião de peixe, porque os peixes são consumidores secundários, foram por muitos anos utilizados, não é? Muitos anos utilizados em testes de toxicidade, os peixes adultos, porém agora existe uma forte tendência de se utilizar apenas embriões, né? E hoje já é aceito, já existem normas para isso. Então, esse teste FET irá, então, substituindo os testes com peixes adultos para fins regulatórios, não é? Bom, ou então, por exemplo, até organismos que são decompositores. Aqui pus um exemplo de uma bactéria, essa é uma bactéria luminescente, Vibrio fischeri, muito utilizada, então, em provas rápidas de toxicidade. E quais são os organismos que eu devo escolher? O ideal é que a gente utilize organismos representativos do ecossistema que eu quero proteger. Isso tem muita relevância. Porém, dependendo do caso e do objetivo do estudo, a gente pode utilizar. Aqui eu não sei se eu usei o termo certo, em português significam organismos de aluguel. Eu disse alquiler, mas não sei se faz algum sentido no castelhano, mas são organismos, em inglês o termo é surrogate, ou seja, são organismos que não são representativos daquele ecossistema, mas eles podem ser utilizados sim, desde que tenham objetivos específicos e, claro, os seus resultados vão ter que ser interpretados com muito cuidado, levando em consideração que ele não é representativo daquele ecossistema. Ou então também partes de organismos, existem testes outros com cultivos celulares, com o próprio molécula de DNA, enfim, várias alternativas. Muito bem. E o que que nós podemos medir, então? Nós podemos medir vários efeitos nos testes de toxicidade. Eu dei aqui alguns exemplos: a morte, por exemplo, ou a imobilidade, que é o caso das dáfnias. Muito difícil saber se ela morreu, mas certamente se ela já está imóvel, ela irá morrer mais para frente, não poderá se alimentar e morrerá. A inibição da respiração, a inibição do crescimento, aí já pensando em testes já de mais longa duração, ou mais, o que chamamos de testes crônicos. Podemos também medir interferência na reprodução diretamente, genotoxicidade ou mutagenicidade, cujo alvo, então, seria o material genético, indução de tumores, interferência endócrina e muitos outros efeitos adversos. Mas é muito importante que a gente entenda o que a gente está medindo e saiba quanto adverso cada efeito se é um efeito apical ou é apenas um marcador, um indicador de dano. Testes de toxicidade, então, alguns exemplos de organismos que são muito utilizados, como eu já apresentei, uma alga aqui, é uma alga de água doce, a Daphnia de água doce, Daniel rério de água doce. Aqui, por exemplo, testes podem ser feitos com sedimento de água doce,
como, aqui uma hialela e aqui um Chironomus, aqui um anfípode marinho, uma bactéria marinha, um organismo de solo, aqui representado por sementes, uma minhoca, existem outros organismos hoje muito mais, muito mais utilizados do que a minhoca, já existe uma mudança bastante grande no tipo de testes que já estão com normas, hã, editadas. Podemos medir com leveduras engenheiradas ou com bactérias. Qualquer teste que a gente vá fazer, é preciso saber qual é a relevância ecológica do teste que eu estou fazendo e qual a aplicabilidade daquele teste, como ele vai ser aplicado, se ele é aplicável ou não é? Faz sentido fazer naquela condição. E para isso, existe então uma iniciativa que eu considero muito, muito interessante, que é o CRED, Criteria for Reporting and Evaluating Ecotoxicity Data. Ele está publicado, aqui não está a referência completa, mas se vocês tiverem interesse, é só procurar na literatura, mas se tiverem interesse eu posso enviar. E é muito interessante observar quantas regras e quantos cuidados devem ser tomados quando se pretende, não é, levar, então, considerar aquele teste para substâncias químicas puras ou até para efluentes para fins regulatórios. Então, vou fazer uma pergunta para todos. Existe um teste de toxicidade perfeito? Sempre a maioria das pessoas que trabalham nessa área acham que sim, que o teste que ela trabalha, o que ela gosta mais, é o melhor teste, é o que para ela deu mais sensível, é o que ela acha mais prático, enfim. Mas, na verdade, nós temos que nos desprender do organismo que nós gostamos mais e pensar, então, que cada teste e cada organismo vai ter a sua sensibilidade, não é? E que tudo vai depender da substância química que nós estamos trabalhando ou o tipo de efluente que nós estamos trabalhando. Muito bem, aqui um exemplo que eu gosto muito desse slide, é um slide antigo, onde eu comparo respostas do Vibrio fischeri, respostas do Daniel Harry, o peixe, e respostas da Daphne, onde a gente, então, vai comparar esses resultados na forma de concentração efetiva ou letal, 50%, em miligramas por litro. Ou seja, quanto menor este valor, mais tóxica é a substância. Por quê? Porque 0,02 microgramas aqui para peixe à direita, 0,02 microgramas de cobre, é capaz, então, de imobilizar 50% ou matar, no caso, 50% da população de peixes que eu testei, sendo que para a Daphne é necessário 0,2 e para o Vibrio fischeri 0,3. Então, olhando nessa primeira linha para o cobre, eu diria: os peixes são muito melhores que os outros. Mas e quando eu olho para o zinco? 0,9 para Vibrio fischeri, 3 para Daphnia, 5 para peixes. Agora o Vibrio fischeri tá ganhando. Mercúrio, Vibrio fischeri e peixes com a mesma sensibilidade. Olhem que interessante aqui o nitrogênio amoniacal, né? 3.600, ou seja, 3,6 gramas por litro são necessárias para causar um efeito no Vibrio fischeri, sendo que para a Daphne apenas 60 miligramas por litro causa 50% de imobilidade. Então, vocês conseguem perceber que a, as sensibilidades diferem dos organismos em função das substâncias químicas e dependendo de quais são os vilões, as substâncias responsáveis pela toxicidade, num efluente, um tipo de organismo vai ser mais ou menos sensível que o outro. Por isso, na ecotoxicologia, gostamos muito de utilizar pelo menos 3 níveis tróficos e gostamos muito também de utilizar espécies representativas, mas nem sempre isso é possível num programa de monitoramento, especialmente de efluentes. Existem limitações para os testes de toxicidade? Como eu já coloquei lá na nossa parte 1 da nossa palestra, existem sim limitações na parte química e também existem várias limitações e preocupações que nós devemos ter quando realizamos um teste de toxicidade. Vou colocar alguns interferentes ou limitações. A solubilidade da substância química,
nós só podemos testar uma amostra que está solúvel, não é? Interferência do solvente, se ele for utilizado, estabilidade ou integridade da amostra, quanto tempo dura aquela amostra minha de efluente. Isso é um problema que tem que ser considerado quando se faz os testes. Por isso, hã, passa a ser extremamente importante quando a gente, começa a pensar em utilizar, testes de toxicidade para a regulação de efluentes, levar esses requisitos em consideração. Interferência da cor da amostra para um teste, por exemplo, como o de algas, é crucial. A turbidez para o vibrofischer, salinidade, se eu estou usando um organismo de água doce, condutividade. Será que a desinfecção do meu efluente afeta a toxicidade? Então, isso é outro ponto a ser considerado. Quanto amostra eu tenho disponível? Que tem o teste que eu escolhi, quanto tempo ele leva? Não posso usar para monitorar efluentes testes que levam 2, 3 meses para fazer uma amostra. Então, tudo isso tem que ser considerado quando nós decidimos utilizar, então, os testes para efluentes. Isso, então, nos remete a uma consideração extremamente importante, no meu ponto de vista, que é: devemos conhecer primeiro as toxicidades dos efluentes em projetos com academia ou iniciativas da própria indústria, para que quando se decida sobre a regulação, não existam surpresas, a gente já vai saber que tipo de toxicidade nós estamos falando, quais são os melhores organismos, porque se pudermos usar somente um, melhor, não é? Vamos então agora falar sobre a ecotoxicologia e a qualidade da água no Brasil especificamente, apenas um resumo, claro, onde no Brasil então nós temos a CONAMA 357, de 2005, que fala de, ou seta, né, classes de água, onde existem diferentes qualidades de água para cada classe, para que permita diferentes usos da água, e nesse CONAMA, então, existem mais de 100 compostos químicos com valores máximos permitidos, e que muitos deles foram, claro, derivados com base na ecotoxicologia. E a água também não pode apresentar toxicidade para os organismos aquáticos ou crônicos, ou testes agudos, dependendo da sua classe de qualidade. E a parte que se referia ao lançamento de efluentes foi modificada na CONAMA 430 de 2011, e onde então nesta regulamentação são 24 compostos químicos. Também há a exigência de provas de toxicidade definidas para cada estado do Brasil. Quais são as estratégias, então, de lançamento que são utilizadas em geral no Brasil? São três. A primeira, mais simples, vamos dizer assim, que depende muito mais do conhecimento da toxicidade do efluente, das diferentes indústrias, daquele parque industrial que eu quero regulamentar, e ela é baseada na melhor tecnologia, ou seja, ela é setado, é definido para cada categoria industrial qual é o máximo de toxicidade que todas aquelas indústrias daquele mesmo tipo, daquela mesma tipologia, poderão apresentar. Isso há uma relação, então, com a toxicologia, onde chamamos isso de avaliação do perigo. Independe de onde ele vai ser lançado, não é? A outra, a outra estratégia é baseado já na capacidade de diluição do corpo receptor. Então, a toxicidade máxima vai ser definida em função da vazão do efluente, do caudal do efluente e do caudal, da vazão do corpo receptor. Então, isso é, entre aspas, na toxicologia, considerado avaliação do risco. E a estratégia que, no meu ver, me parece a mais interessante, é quando se mistura as duas, dependendo da situação. A primeira pode ser bastante interessante, especialmente em rios com grandes vazões e indústrias com vazões muito pequenas, e num caso ao contrário, então, num cenário diferente, utilizar a capacidade de diluição do corpo receptor, ou o que for maior, ou o que for mais restritivo, enfim. Eu acredito que as duas ideias são válidas, e cada
país, e cada grupo de especialistas vai fazer a sua melhor definição para a melhor aplicação. Então, aqui, só para reforçar, aquela baseada, então, na melhor tecnologia, baseada no perigo, na avaliação do perigo, a toxicidade máxima é determinada por categoria industrial, não levando em consideração, em geral, não se leva em consideração o corpo receptor. Então, cada uma das empresas não poderão ter toxicidade até um valor específico, né? Poderão ser tóxicas, mas até um valor máximo. E a outra abordagem da capacidade de diluição do corpo receptor, ou avaliação do risco, é que depois da diluição do efluente, ele não exceda o valor máximo permitido, tanto de toxicidade como a parte química também, né? Vale a mesma ideia. E toda essa abordagem, ela é aplicada no corpo considerando o fluxo mínimo de água, ou seja, no pior cenário em termos de quantidade de água naquele corpo receptor, portanto, é uma abordagem também restritiva. O que importa para mim, realmente, não é qual é o ensaio que foi definido, qual é a estratégia que foi definida. O que importa é qualquer ensaio que seja feito com esses objetivos, seja feito dentro de um sistema de qualidade, né? Tanto faz o ensaio biológico quanto o químico, a análise química, a coleta, a análise, a interpretação dos dados tem que serem feitas com base científica e muito padronizada. Sempre, então, utilizar métodos padronizados. No Brasil, a ABNT é responsável por essa padronização, métodos da OECD, do Standard Methods, da EPA dos Estados Unidos, ou outros que o seu país determinar. Também é muito importante que se siga, então, uma qualidade laboratorial, que ela normalmente é indicada através da acreditação pela ISO Guia 17025. No Brasil, as análises devem ser feitas, análises de efluentes devem ser feitas, pelo menos em São Paulo, necessariamente em laboratórios que sejam acreditados, no caso no Brasil, pela ISO Guia 17025, que é dada pelo Inmetro. Ou então por boas práticas de laboratório, também o Inmetro que é responsável, então, por dar esse certificado. Então, no Brasil e em qualquer lugar do mundo, a regulação deve ser feita, então, em laboratórios que tenham essa acreditação formal, que sofram auditorias internas e externas, que participem de estudos interlaboratoriais e que tenham um plano de capacitação contínua. E o que acontece se a minha amostra for tóxica acima dos valores permitidos? Essa é a grande preocupação de todos. A indústria, a empresa vai dizer: meu Deus, a minha amostra é tóxica. E o que acima dos padrões? O que eu vou fazer? É a mesma coisa que eu vou fazer se a minha amostra estiver com valores acima dos padrões químicos. Eu vou ter que reduzir aquela substância química ou reduzir a toxicidade. E a substância química é mais fácil, porque eu já sei qual é o causador do problema. Mas no caso da toxicidade, eu não sei o que é que causa aquela toxicidade, qual é o composto químico. Então, é necessário, e existem técnicas onde a gente vai utilizar análises químicas, claro que com substâncias conhecidas, e análises biológicas, que são os testes de toxicidade, em conjunto, para tentar determinar a causa e efeito. E existem vários modelos, né? Vários protocolos para isso. Posso dizer aqui, então, de forma genérica, que são chamadas de análises dirigidas pelo efeito biológico, em inglês existem dois tipos mais comuns dessas análises: o Toxicity Identification Evaluation, TIE, e o Effect Direct Analysis, EDA. Né? Que são basicamente muito similares, cujo objetivo é identificar qual é o que causa a toxicidade e permitir, então, que ocorra, então, a redução da toxicidade, não é? Após um tratamento adequado, sabendo que tipo de composto está causando o problema, ou que tipo
que classe de composto, fica mais fácil definir por uma tecnologia de tratamento para que ah, ah, então eu me permita a redução da toxicidade aos valores permitidos. Então vejam que em qualquer um dos casos, tanto na abordagem, da avaliação do perigo quanto a abordagem da avaliação do risco, a indústria poderá lançar no meio ambiente amostras tóxicas, certo? Dependendo da qual é a intensidade dessa sua da toxicidade. Esse aí, então, era o que eu gostaria de dividir com vocês. Espero que vocês tenham feito aí um passeio, né, sobre todos os temas que nós iremos abordar no nosso taller, e também esta palestra poderá servir como um resumo ao final do taller, porque estes são basicamente os assuntos que nós vamos tratar durante todos esses dias aqui deste workshop. Ah, Agradeço então novamente a atenção, faço aqui um convite para que vocês sigam as nossas redes sociais, nós temos Facebook, Instagram e YouTube, todos aí com o laeg.unicamp, temos também um webpage bastante interessante, muito rico em informação, e agradeço a Luz Ianete Orozco, da Colômbia, por revisar o espanhol da palestra. Muito obrigada.